Foi. Fiz certo? Deixa eu ver aqui. Já tá gravando aí, já. Já? Perfeito. Beleza, então a primeira coisa que a gente tem é o login, né, agora com a nossa logo da PDVNet, né, que tá bem mais bonito agora, e a gente, cada um dos setores tem o seu próprio acesso para você poder fazer ali as consultas, cadastro, fazer a questão de algum ajuste. E deixa eu entrar aqui. A primeira coisa que a gente faz quando a gente tem a informação do cliente, primeiro passa lá pela Daiane do comercial. Então a gente tem a resposta da Daiane de que aquele cliente está ali já em processo de implantação. E o que significa em processo de implantação para a Nexeira? É quando a Daiane já fez o processo, já vinculou o cliente à Nexeira, né? E o cliente deu aceite à Nexeira puxar os dados da adquirente. Então, tem ali na rede, na Cielo, na Stone, tem uma aba de conciliador. Quando eles aceitam, o conciliador consegue puxar essas vendas. Quando ele está em esse processo de implantação, na Nexeira eu não tenho nenhum cadastro daquele cliente. É como se eu estivesse ainda iniciando. Então, a primeira coisa que eu faço é entrar no PDVNet Integrador, que é o principal para a gente poder mexer. Acabei saindo, deixa eu voltar. E a primeira coisa que a gente faz é cadastrar um grupo. Esse grupo nada mais é do que eu vou agrupar todas as lojas daquele cliente dentro de um único acesso. Então a primeira coisa que eu faço é em grupo, novo grupo, e eu coloco aqui um nome. Esse nome é o nome que vai ficar aqui em cima. Então eu posso colocar, por exemplo, PDVNet, que é o nome do cliente mesmo, o nome fantasia do cliente, e eu sempre coloco o código de matriz dele, para que a gente possa conseguir olhar lá dentro, por exemplo, do suporte e procurar o cliente, se ele tem alguma informação a mais sobre o conciliador. Aqui eu coloco o CPF ou o CNPJ, no caso é o CNPJ do cliente. Aqui embaixo tem uma coisa importante. Esse domínio ponto diretório é como se eu estivesse mesclando o PDVNet, que é a gente, que é para a gente poder fazer ali a conciliação, e o CNPJ do cliente. Então, geralmente fica nesse formato. Depois eu vou mostrar para vocês como é que tá nos clientes que a gente já cadastrou, tá? E aqui eu clico em salvar. Beleza. O que que ele vai fazer com isso daqui? Ele vai pegar o nome do grupo e o primeiro CNPJ e já cadastrá-lo como o primeiro estabelecimento, como se fosse a primeira loja daquele cliente. Quando acontece isso, a gente vem em configurações e estabelecimentos. Em estabelecimentos já fica justamente o que eu coloquei ali, ó. Se a gente reparar, tá o mesmo nome, PDVNet Integrador, PDVNet traço integrador. Então o nome do grupo, ele acaba indo para o nome do estabelecimento. Mas nesse caso a gente clica e edita ele para colocar a razão social do cliente aqui no nome e o CNPJ já mantém como ele está aqui em cima. Em pontos de venda, que é uma parte mais importante daqui, que é onde a gente vai cadastrar o código da adquirente. Quando eu tenho lá dentro da rede, eu posso vir aqui em mais, selecionar a administradora que o cliente trabalha, que é a rede, Cielo, colocar o código do estabelecimento da adquirente. Então, geralmente, quando você tem ali a rede, a Cielo, ele fica aqui no canto chamado matriz, traço e um código. Tá? Esse código é o código de estabelecimento daquele CNPJ na adquirente. E a gente cadastra aqui. Esse nome não é obrigatório, mas o que eu estou fazendo com os clientes? Eu coloco isso aqui. O nome da loja do cliente, para o cliente se localizar que aquele estabelecimento é aquela loja, e o código daquela loja do suporte. Então já fica o código do integrador aqui, do grupo, que é da matriz, e cada estabelecimento já fica com o código da loja. Justamente para a gente poder, nos relatórios que a gente tem da Nexeira, que eu vou mostrar, a gente conseguir localizar qual é as vendas daquela loja específica. E depois de adicionar e salvar, a gente cadastra a primeira coisa, que é o estabelecimento. Já na segunda parte, a gente também vem em configurações, configurações, e aqui tem uma coisa que era permissão.
Ele não aparece aqui porque a gente está no grupo de integrador. Mas deixa eu modificar isso para um cliente. Vou colocar o de Búzios, que é o que eu estava fazendo. Aí aqui a gente pode transicionar entre cada grupo de cada cliente, tá? Os usuários que têm acesso conseguem fazer isso. Beleza, então a gente viu aqui que a gente está aqui, a Nação Rubro-Negra, franquia Búzios, né? O código da matriz lá deles. E aqui ele vai trazer os outros campos que no PDVNet Integrador ele não tem, porque isso aqui já é configurado de acesso. Então, novamente, em configurações, a gente tem aqui, por exemplo, usuários que a gente vai cadastrar, mas antes eu venho aqui, ó, permissões. Então, quando a gente pega grupo, estabelecimentos, para a gente cadastrar lojas, eu venho para permissões. As permissões é para que eu abra essas outras abas aqui. Então, cada uma dessas abas eu posso tirar para não visualizar, como eu posso marcar para visualizar aqui no canto esquerdo. Beleza, deixa eu vir aqui de novo em grupo. Tá. Depois que a gente que a gente criou o grupo, né? Vou colar os estabelecimentos, a gente vem para administradora. Peraí. Aí tem que ver a bateria aí, hein? Depois, quando finalizar, eu faço um edit esse conteúdo e eu subo lá pro nosso canal do YouTube, deixar como privado e mandar para vocês. Isso aí. Ótimo, cara. Muito bom. Eu não sei se o Vilela vai falar, mas acho que vale a pena. É o CNPJ de grupo. O primeiro CNPJ, ele é considerado como se fosse um CNPJ de grupo, Isso aí. né? Ele vai ser a nossa caixa postal de todas as lojas. Então, eu acho que vale a pena mostrar o cadastro no suporte e no sistema, né? O que Sim, precisa sim. fazer? Esse CNPJ é como se fosse a matriz para eles lá, entendeu? A gente não tem código de matriz e código de loja aqui. Lá na Nexera, esse CNPJ vai ser o CNPJ mãe, como se fosse a matriz. Independente se for matriz fiscal ou não, é a matriz cadastral deles, tá? Tipo Não assim, sei, não sei se todo mundo conhece, mas é como o cadastro lá no CITEF, para a gente cadastrar as empresas. Então, primeiro a gente cadastra o grupo, que no caso é a matriz, e a partir disso a gente começa a cadastrar os pontos dentro desse grupo. Então, ele vai ser pertencente a essa matriz. daí. Aí na tela ele tá dessa forma, ele tem essa caixa postal com o nosso nome, PDVNet, e o código de matriz desse cliente, o CNPJ, que vai ser o do grupo. Beleza. Daqui a gente tem as permissões, depois a gente vem para administrador e aqui a gente marca quais são as administradoras que aquele cliente vai trabalhar aqui dentro da Nexera. Então a gente tem a Redcard, a gente tem a Cielo e outras adquirentes aqui também, tá? Então a gente marca quais são as que o cliente utiliza e salva. Logo depois disso, o que acontece? A gente vem para configurações. Tá meio desalinhado a questão de cada campo aqui, porque eu estou mostrando como eu faço dentro do cliente, tá? Mas eu vou explicar o porquê. Depois que eu mexo com as administradoras, eu venho para configurações e cadastro a conta corrente dele, tá? Então aqui são as contas correntes que estão cadastradas, por exemplo, para cair aquele cartão, aquele recebimento de cartão, tá? Aqui depois a gente edita para não aparecer no vídeo os códigos. Beleza. Tranquilo. Beleza, depois que a gente cadastrou isso tudo, por último, eu cadastro os usuários. Os usuários é para o cliente poder acessar. Então aqui a gente clica em adicionar usuário. A gente tem obrigatório aqui como o nome do usuário, sobrenome é opcional. O e-mail dele para que ele receba dentro do e-mail o link, né, para poder colocar ali a senha do acesso e o tipo de usuário. A gente tem aqui o tipo de usuário de, por exemplo, a gente, que é o integrador, para a gente poder fazer todos os cadastros e movimentar entre os grupos. O administrador, que aí fica como se fosse administrador desse grupo específico, que aí você pode mexer nas taxas, bandeiras e tudo mais.
o cliente, que é onde tem só o acesso tipo de consulta. Eu consigo consultar as abas ali, mas eu não consigo mexer e cadastrar nada, tá? As outras informações é também básica. Cliente simples também são consultas, tá? O que muda são os acessos à tela. E o suporte, ele tem quase o mesmo tipo de acesso que o integrador, também para mexer. É mais para a gente os cadastros. Uma parte importante é isso daqui. Subgrupos. Não teve nenhum cliente que ainda teve um subgrupo. E o que é subgrupo? É quando eu quero agrupar determinadas lojas dentro da Nexera. É como se fosse um filtro de grupos. Então, por exemplo, isso funciona muito bem, acredito, para sócios. Então, eu tenho dentro de uma franquia que eu tenho 5 lojas, cada pessoa tem uma loja. Então, eu posso colocar com que aquela pessoa que tem acesso aqui à Nexera consiga acessar somente o cadastro daquela loja, igual o filtro de filial por usuário que a gente tem no PDV. Funciona da mesma forma. Beleza. Feito esses cadastros, o que acontece aqui? Aqui a gente não consegue configurar diretamente as taxas e prazos de pagamento quando estamos no cliente, porque a gente precisa aguardar agora a Nexera entender que a gente cadastrou as informações aqui, né? O cliente já deu aceite lá no adquirente. A gente precisa aguardar receber as vendas. Então, quando a gente fica de olho, a gente fica de olho aqui no início. Quando acontece das informações de valores começar a aparecer no cliente, a gente retorna o contato para finalizar o cadastro. Então, no primeiro momento, a gente cadastra o que eu mostrei, né, as opções, até a gente receber todos os dados de venda da adquirente. Quando a gente recebe os dados, a gente vai novamente lá para configurações e começa a configurar as taxas e prazos de pagamento. Aqui a gente vai clicar em taxa. Aqui tem todas as taxas já cadastradas de um cliente, mas para eu cadastrar eu vou clicar em adicionar. E aqui tem algumas opções, por exemplo, eu tenho incluir período de ativação. Isso aqui foi incluído primeiramente para uma das nações que a gente cadastrou aqui na Nexera, que foi quando eles tiveram um novo contrato de taxa. Isso aqui é para eu cadastrar uma taxa temporária, que é quando eu tenho um novo cadastro, um novo contrato de taxa, ele vai encerrar, e aí quando ele encerrar eu cadastro a taxa correta. É só para finalizar mesmo o período de ativação dessa taxa. Taxas por subgrupo, que é quando eu coloco lá o subgrupo e agora eu consigo dividir por isso. Consigo colocar também quais são as administradoras que lá antes eu já cadastrei, então ele já fica aqui. E eu tenho as bandeiras. As bandeiras, eles só aparecem aqui quando a Nexera ela recebe as informações de venda da adquirente. Então é como se, por exemplo, aqui eu não tenho a bandeira Cabal, mas se o cliente fizer uma venda com a bandeira Cabal, por exemplo, e a Nexera puxar essa venda, vai aparecer aqui. Então as demais bandeiras da adquirente só aparecem quando eu tenho um registro de venda daquela bandeira. Então isso aqui, conforme o cliente for usando, pode ser cadastrado novas bandeiras também. Estabelecimentos, se eu não marcar nada, ele vai para todos, como está aqui a orientação, mas aí eu posso marcar. Ô, Vilela, rapidinho, uma observação importante. Beleza. A gente não vai conseguir ficar acompanhando as Sim. vendas do cliente. Então, isso tem que Correto. ser, assim, jogar para a responsabilidade do cliente, Sim. o cadastro, né? A gente ensinar a fazer, Uhum. os primeiros, e passar para o cliente uma videoaula, alguma coisa, que quando ele vier reclamar com a gente vai falar para ele que a gente formalizou isso Sim. com ele de alguma forma, entendeu? Sim. Tá bom? A ideia é passar isso nos treinamentos. A parte de cadastrar usuários, cadastrar taxas, cadastrar, por exemplo, os subgrupos, colocar os prazos de pagamentos, são coisas que o próprio cliente vai ter que fazer. Isso ao longo do tempo. Porque não tem como a gente ficar aqui olhando. A gente vai olhar, por exemplo, quais são esses estabelecimentos que eu tenho cadastrados aqui. Que é para a gente ter um controle ali de, por exemplo, de fatura. Mas essas outras questões é o cliente mesmo. Isso já tá até dentro do manual que eu vou mostrar depois para vocês. Valeu. Beleza. Então aqui a gente tem um estabelecimento. Se eu não marcar nada, vai para todos. Se eu marcar um, aquela taxa vai ser exclusiva para aquele estabelecimento.
Em tipo de venda, a gente seleciona quais são os tipos de venda, se vai ser parcelado, à vista, o débito. Uma coisa interessante é que quando eu marco parcelado, eu consigo colocar o percentual da taxa e a parcela inicial até a final, de 2 a 6, de 6 a 12 e assim em diante. Tem clientes que trabalham que em cada parcela é uma taxa diferente e tem clientes que trabalham assim, de 2 a 6 é uma taxa. Então isso aqui já facilita muito. E os tipos de captura, aí é para POS ou quando eu não coloco nada, ele vai para todos os tipos de captura. Acredito que aqui deve ter depois TEF e POS, mas aparece só POS aqui. Depois de cadastrar, ele fica assim, cadastre taxas no seu lugar certinho. E aí depois, por último, a gente vem em prazos de pagamento. E aqui no prazo de pagamentos, a mesma situação. Eu clico para cadastrar em adicionar. Mesma situação, eu consigo colocar por período de ativação, ou seja, consigo colocar um inicial e final daquele prazo. Então, se eu tiver um novo contrato, eu consigo iniciar também em um determinado período. Quais são as administradoras, as bandeiras, os estabelecimentos e os tipos de venda. Aqui eu tenho como colocar aqui os prazos em dias. Então, quando eu coloco os prazos, ele fica dessa forma daqui, para cada bandeira certinho. Beleza. A partir daqui, esses são os cadastros que o cliente, né, a gente faz ali com o cliente de segundo passo. Que o primeiro, a gente faz aquilo que eu mostrei, espera receber as vendas, e depois a gente vem aqui para as taxas e prazos de pagamento. O próximo passo que a gente tem é ensinar para o cliente cada uma dessas abas daqui, tá? Então, para isso, a gente criou meio que um manual para falar sobre cada uma delas. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Por enquanto é um manual, eu estou acrescentando novas informações, tá? Então a gente tem o manual do conciliador de cartão, a gente tem falando aqui o link, né? Então, isso daqui, a ideia disso daqui é a gente ter formalizado o que é cada uma daquelas informações e também lá no final. Cadê você? Aqui. Como fazer as configurações, por exemplo, de usuários, lojas, taxas, prazos de pagamento e assim em diante. Eu tinha criado 2 manuais, um pro próprio para explicar cada aba daquela e uma de configuração. Só que para mim não fazia sentido ter as duas coisas separadas. Então eu estou meio que juntando os 2 tipos de manual, tá? Então, só para explicar mais ou menos como é que funciona cada uma dessas abas. Aqui já de cara a gente tem um dashboard que a gente consegue ver o valor que foi vendido ontem, das vendas de ontem, o que eu tenho para receber no dia de hoje, e aqui é recebimento futuro. Então é o que eu tenho para receber de hoje em diante, tá? Até onde a Nexera conseguiu puxar ali de vendas. Aqui a gente tem o resumo de conciliações, total de transações. Esse total de transações aqui é as vendas do PDV. Então aqui nessa aba de transações é a mesma coisa que aqui. E aqui é onde vai ficar o total de conciliadas ou não, que é onde a plataforma ela vai entender que a venda do PDV ela bate com o que está da adquirente e conciliar aqui na plataforma. Eu tenho o financeiro, que é o valor previsto para eu receber, o que já foi realizado. Então aqui eu tenho os valores do que foi realizado já, conciliado com a plataforma. O que não foi realizado ainda está zerado. Então não tenho nada de previsto não realizado ainda. Tenho da conta bancária, que é o que já foi recebido. Então eu consigo aqui ver valor realizado, valor não conciliado. Então eu tenho cada uma dessas informações dentro do manual, bem detalhado. Você aqui, financeiro, eu tenho aqui as transações, resumo de conciliações, o financeiro é o bancário, que é o valor líquido total confirmado pelas adquirentes. Peraí, voltei, início. Beleza. Então, aqui na esquerda, a gente tem as transações, que são as vendas do PDV. Quando já estiver subindo, a gente vai ter aqui o resumo
E uma das coisas importantes que é... Cadê você? Aqui a gente consegue, por exemplo, filtrar. Você colocar o tipo de comprovante, consegue colocar administradora e a gente poder fazer ali as pesquisas. As vendas são os da adquirente, são as vendas que recebe dali da adquirente. Então a gente consegue ver ali tudo que está dentro aqui da data, administradora, estabelecimento, que são as lojas do cliente. Se eu quiser adicionar novas colunas, eu posso simplesmente clicar aqui nessa engrenagem e adicionar novas colunas. Deixa eu ver uma delas aqui. Ponto de venda. Tá meio... Tá. Eu acho que não é o ponto de venda. Tem uma das opções que ele aparece o nome da loja com o código que a gente colocou. Mas se eu clicar, por exemplo, nela, eu consigo ver, por exemplo, toda a venda. Tá? A administradora, o estabelecimento, o ponto de venda, o cartão, se ele foi conciliado ou ainda não com a plataforma, a bandeira, o parcelado, valor líquido, se teve algum tipo de desconto. Então, as vendas é tudo que a gente recebe da adquirente. Em parcela de vendas, isso daqui deixa eu dar uma olhada no manual, que eu não lembro. Tá. Exibe o valor bruto e líquido que a adquirente já pagou sobre cada parcela vencida. Então, aqui a gente tem as vendas e aqui a gente tem o que a adquirente já pagou. Em ajustes, aqui fica a aba de ajustar, por exemplo, estorno de transações, estorno, por exemplo, de algum crédito, algum débito que tenha daquela venda, ajustar as taxas. Então, a aba de ajustes vai ser para isso, para que a gente possa ajustar aquela venda se teve alguma divergência. Tanto que aqui embaixo a gente consegue tirar, por exemplo, o resultado se teve divergência em taxas ou de prazos. Seção e gravame. Isso daqui dificilmente um cliente utiliza, mas eu coloquei no manual também. Que o seção e gravame basicamente é como se eu tivesse um crédito e eu tô tipo meio que pegando um empréstimo. E aí aqui na seção você encontrará registro de gravames que ocorre quando o valor das receitas é utilizado como garantia para a realização de antecipações ou empréstimos. Essa aqui é uma aba que é informativo para o cliente, acredito que nem todo mundo deve usar, mas é uma informação legal. Antecipações, essa aba aqui também é como consulta, a gente não mexe. Isso aqui é tipo, o resultado que a Nexera recebe da adquirente de tudo que foi antecipado de forma automática na adquirente ou manual. Então, quando eu faço antecipação lá na rede, na Cielo, na Stone, cai aqui também. Então, a gente não cadastra, por exemplo, taxas de antecipação ou parcelas nem nada do tipo. A gente só recebe a informação de que a adquirente teve ali alguma venda antecipada ou não. E ali nos filtros avançados, todos eles tu mostrou aí já, né, Vilela? Os filtros. Aqui? Sim. Os filtros avançados. Ali em Filtros cima. avançados? Não mostrei não. Aqui a gente consegue pegar, por exemplo, o período. A gente consegue selecionar a administradora, estabelecimento, qual foi o banco. A maioria dessas abas aqui à esquerda, a gente tem esses filtros avançados para fazer essas pesquisas. Deixa eu fechar aqui, beleza. Ainda aqui na esquerda a gente tem o resumo. Vilela, antes de tu seguir aí, volta Claro. para mim lá no dashboard que eu tenho uma pergunta. Tá. Ninguém tem nenhuma pergunta? Essas transações aí, tá? Eu sei que é o que a gente está pendente para enviar, não é isso? Isso, As vendas são as transações que a adquirente está enviando. isso. O que é o financeiro? O financeiro são os valores que eu tenho para receber ou previsto. Previsto Beleza. são a receber e realizados é o que já aconteceu. Tanto que eu consigo pegar isso aqui. Financeiro previsto ou realizado. E É o que seria o não realizado? o não realizado. Agora eu não lembro. Deixa eu pegar aqui o manual.
Aqui também não. Acho que tá lá no início. Tá, isso aqui é uma informação que eu vou ter que colocar mais detalhado. No manual tá resumido sobre o Tá bem financeiro em si. resumido. É valor líquido das previsões de recebimento, valores confirmados pelo adquirente e previsões não conciliadas. Então, provavelmente é o que ainda não conciliou, não realizado ainda. A gente tem que verificar o que que é para adicionar no Uhum. manual isso aí. Sim. E depois passar para todo mundo o que que seria esse valor previsto não realizado. Uhum. Beleza. O bancário, na verdade, é quando você ele tá igual ao financeiro, né? Ele tá quase igual ao financeiro. Mas não teve esse cliente, não teve nenhuma ação. E aí ele tem informação bancária aí. Tu sabe se ele tá recebendo o extrato, esse cliente? Se ele tá colocando o extrato aqui dentro da anexeira? Vocês estão acompanhando esse cliente aí nas conciliações, como é que ele faz? Não, não. A gente Não, ainda ainda não. precisa fazer o treinamento com eles. Tá. É porque a gente tem que dominar essa parte de conciliação, Sim. né? Uhum. A gente também poder provar para o cliente que a ferramenta está Funcional. conciliando. Uhum. Exatamente. Sim. Sim. Que é Beleza. justamente a gente colocar o AFX para a gente poder ter ali o valor realizado e conciliado. Tá. Então ali em cima aí no menu tem transações, que é o que a gente está pendente, envio. Uhum. Tá em homologação, tá, gente? Tô aguardando o ok lá da Nexera. Esse envio vai ser feito de duas formas, através do PDV Sync na matriz. Quando receber o movimento, vai enviar para eles automaticamente. E a outra forma vai ser na tela de cartões. Vai ter um botão lá para enviar para a Nexera. Você escolhe o período e clique em enviar. Isso vai ter ainda, eu vou fazer para vocês. Sei que acabar a homologação, isso aí eu faço em um dia. Tá? As vendas é o que ele está recebendo. A parcela de vendas que eu não entendi. Essa parcela de vendas aí eu não entendi o que É seria. as parcelas que foram pagas. As vendas é o total de vendas mesmo, e as parcelas é o que já foi pago. Foi pago, tipo, 21 mil, teve esse desconto e esse foi o valor líquido. Foi o que já foi pago pela adquirente. Tá, Então a gente tem um beleza. total de venda e pago. Tá, Esse sessão gravame, apesar de estar no manual, é algo que, tipo, o cliente não sei se vai usar, mas tá. O ajuste. tá. Diego levantou a mão. Na tela anterior ali que você tava, ele tinha um botão chamado baixar manualmente. Ele é exatamente o quê? Baixar manual. Isso aqui? Isso. Ele deve baixar o manual da plataforma Ah, tá. para poder ver o dashboard, as informações, manual usuário Visio. Toda a informação que eu peguei do manual, veio das videoaulas e do que eu perguntei lá pro pessoal da implantação, lá da Nexeira. Entendi. Show. E ajustes ali no menu, aí esse ajuste, eu acredito que seja a primeira tela de conciliação, Sim, sim, tá? exatamente. Porque o que que acontece? Ele não tem, isso aí eu lembro, né, superficialmente do primeiro treinamento deles. Quando eu enviar as transações, eu estou mandando que é sistema. A venda é o que eles estão recebendo da adquirente. Aí, em ajustes, quando ele achar as divergências, vai aparecer aí. Isso Aí a aí. gente, quando tiver com essa informação, a gente marca um outro treinamento para todo mundo, para a gente ver como é que faz. Beleza? Que é o que o cliente não está conseguindo fazer, essa conciliação, gente. É uma conciliação de transação de venda, não é uma conciliação bancária nem financeira, tá? Porque conciliação de cartão existem dois tipos, que é sistema com adquirente e adquirente com banco, tá? Hoje está disponível adquirente com banco, que é o que todo mundo
é o objetivo de conciliação hoje, todo mundo, tá? Transação, tem até Ciclone hoje que não faz. Ela só faz o financeiro, tá? E ela nem usa essa plataforma, ela usa o método antigo. Então, para vocês verem que a transação hoje nem é tão importante num conciliador, tá? Sim. Vamos lá, desculpa interromper aí, era mais para tirar as dúvidas Nada. mesmo, que para mim ficou, tá? Quem tiver dúvida, pergunta Pode aí, galera. perguntarem. Beleza, mais alguma dúvida? Beleza. E para a gente finalizar, a gente tem os últimos dois botões, que é a bancária. Que se eu clicar aqui, eu tenho a aba de conciliações, que aqui é onde a gente vai colocar o arquivo do OFX. Aqui a gente pode colocar esse arquivo para que ele seja importado para dentro da plataforma e lá no início, onde tem aquele dashboard, né, ser informado que aquele valor realmente foi recebido ali na conciliação bancária. Ou então, a outra parte, não sei se eu posso falar, posso estar errado, tem um método de fazer isso aqui automático, né, Gustavo, ou não? Tem. Ali você vai baixar o extrato através do formato OFX no banco. Uhum. Todos os bancos acho que disponibilizam desse OFX. E aí você vai fazer o upload nesse botão. Entendeu? Tanto que o valor depositado ali tá 0. Então tá dando uma diferença. Enquanto você não tem nenhum cliente que já recebeu esse OFX, vocês não pediram. Eu acho que o Calancho deve estar, que foi o primeiro que a gente colocou. Porque se não tá, é porque não tá, o cliente não tá fazendo a conciliação, cara, entendeu? É isso que tá. Sim. Tem que ter essa orientação nossa do cliente e esse acompanhamento inicial, se ele tá fazendo o extrato, entendeu? A gente vai marcar o treinamento com todos que estão cadastrados aqui, pra gente Tem poder que pegar passar. um cliente, fazer real com o cliente e até gravar o vídeo do cliente para poder depois passar para o pessoal ou depois a gente pega na plataforma do próprio cliente e vê como é que tá. Entendeu? Uhum. Mas, a forma automática de fazer isso, pessoal, é porque a Nexera ela é uma van de pagamento. Então, se o cliente autorizar a Nexera a receber o extrato de forma automática, ele não precisa fazer isso de forma manual. Ele vai mandar uma carta para o banco solicitando o extrato bancário automático, entendeu? E vai chegar aqui, igual as vendas dos cartões chega, o extrato também vai chegar, entendeu? Aí o cliente já vai entrar na plataforma já para conciliar, ele não vai entrar nem para fazer o upload de nada, entendeu? Isso aí esse cliente faz por onde? Aí eu E, falo. e, e isso, cara, é o conciliador, tá? Uhum. É o conciliador. Na plataforma lá do que ele tem de acesso de consulta de venda lá da Cielo, da rede, que seja, não existe isso. Tá? Lá não, tu não concilia nada. Aqui já faz essas informações, entendeu? Já vai Entendi. dizer, já vai apontar onde está o problema. Só que a gente não tem nenhum cliente ainda que, pelo que eu estou vendo, que está fazendo. Uhum. E aí a gente não tem, assim, hoje só serve como uma plataforma de consulta, enquanto a gente não estiver operando a conciliação nela, entendeu? Então a gente precisa Entendi. correr atrás de algum cliente aí que já queira já começar a fazer a conciliação de verdade, senão não vale a pena nem para o cliente pagar, entendeu? Entendi. Beleza. Tá. Seguindo aqui a parte, a gente tem dos depósitos, que aí vai ter um resumo de total de depositado dentro que veio recebeu da conta corrente. Então a gente tem ali o total depositado, que aí a gente consegue confrontar isso com o que teve ali de conciliações. E o consolidações é meio que um agrupado geral do que a gente viu ali atrás. Todas as transações consolidadas, as vendas que fez ali na adquirente consolidada, previsto e o realizado. Então, se eu clicar, eu consigo ver toda a informação dentro de um filtro avançado. Sem eu precisar ter que ir direto ali, eu consigo ver tudo por aqui. É como se fosse um resumo mesmo das transações. Beleza. E aqui em arquivo, a gente fica de olho nas administradoras para ver se os status, isso aqui é uma das coisas que a gente costuma fazer essa verificação, quando o cliente está no processo de receber as vendas. Se ele tiver como status pendente, os valores ainda não recebeu aqui na Nexera. Quando está recebido, aí os valores começam a aparecer nas outras abas aqui à esquerda.
Beleza. Alguém ficou com alguma dúvida? Eu vou mostrar agora a parte de como é que tá no suporte. Eu reparei que você foi de antecipações, tu pulou lá pra baixo, cara. Tu não falou, acho que do financeiro previsto embaixo. É que a gente falou junto com o daqui, então. É, mas aí tem previsto e realizado, tá vendo? Uhum. Aí Previsto é o que tá para acontecer e o realizado é o que já aconteceu. É o que já teve ali dentro da adquirente. beleza. É, Porque como tá gravando, é interessante Uhum. Sim, sim, mostrar. esse coisinha de divergência de taxa, divergência de prazos. É uma aba informativa para o cliente poder consultar quais são as vendas que teve uma divergência de prazos, por exemplo. Eu tenho ali uma venda que passou na adquirente de 2,5 de taxa e na conta bancária chegou, por exemplo, 1,8. Foi abatido a taxa, caiu na conta bancária valor diferente. Então aqui a gente consegue ver essa divergência e também os de prazo. E essas divergências de prazos também bate com as configurações que a gente coloca aqui. Então, se o cliente cadastrar alguma taxa e algum prazo divergente do que a adquirente está informando, a gente consegue pegar esse resultado nesses dois campos aqui. Ah, ali mostrou no divergência de prazo. Tem umas coisas. Tinha lá o prazo acordado 31, prazo cobrado 25, tá? Acordado 31 foi o que colocou dentro da plataforma, da Nexera. O cobrado é o que a adquirente cobrou. Então, aqui já tem uma divergência. Então, o cliente, ele não tem uma taxa, um prazo de 31 dias, é 25. Provavelmente, isso daqui deve ter sido das antecipações que esse cliente tem. Ele pode ter antecipado de forma automática ou de forma manual. É, Tá? Então, o cobrado é quando a adquirente já informa a questão dos prazos. beleza. Isso aí já é uma Então, atenção, né? quando o cara fizer uma antecipação que vai alterar o prazo e a taxa, vai gerar uma divergência? Vai. Para isso que a gente tem a aba de ajuste. A aba de ajuste vai ser para ajustar tudo. Ajustar quais são os prazos, quais são as taxas, se teve divergência não só com as vendas da adquirente com a bancária, mas também com o PDV. A aba de ajuste vai ser para isso, para ajustar tudo. Tá, mas ali, tipo, na aba de ajuste não tem informação nenhuma. E na divergência de prazo tem. Isso daqui eu preciso ver com o cliente, se isso aqui ele já fez a antecipação de forma automática ou é manual. Porque se for automática, a gente precisa modificar os prazos para cair no período certinho e não ter essa divergência. Mas aí por que que ele não aparece lá em ajuste? Porque Aqui ele deve confrontar com o do PDV ainda. Então, mas você falou que no ajuste ele ajustaria essas taxas e prazos. É isso que a gente está falando. entendi. O ideal é entender como é que é feito esse ajuste. Tá, beleza. Sim. Com a Nexera ou no manual tentar entender aí como é que funciona, entendeu? Uhum, beleza. Isso aí a gente consegue pegar coisas. Porque assim, se a gente não domina, a gente também não consegue passar isso pro cliente. Sim, E aí acaba que, tipo, você não entende, o cliente não entende, e a gente não consegue provar que a ferramenta funciona, entendeu? Porque a gente não uhum, sabe, entendeu? entendi. Isso é importante dominar esses detalhezinhos aí, até para poder depois a gente repassar pro pessoal. Dominar também, todo mundo dominando, e aí fica um negócio maneiro. Beleza. Gabriel levantou a mão. Eu não me engano, mano, ali na aba bancário você falou que a gente consegue subir um arquivo. Esse arquivo também é possível subir lá pela própria aba de arquivos? Não, é por aqui. É só por aí mesmo, né? É só por Beleza. aqui. Beleza, mais alguém? Alguma É, dúvida? nessa aba aí também a gente tem divergência, diferença.
Isso também não deveria estar lá no ajuste? Isso aqui é sobre o banco. Essa diferença ela vai continuar acontecendo aqui até o cliente jogar o FX. Que aí o cliente vai conciliar com o valor que a plataforma está recebendo e com o valor que foi depositado na conta bancária. Entendi. Ah, Esse aqui é sim. o confronto da conta bancária. Como não subiu o extrato, ele não tem valor de depósito. Ele só tem o Isso valor que daí. o cliente passou. Isso aí. João? Quando é o caso de antecipação, porque a antecipação é um pouco mais complexa, né? Uhum. Dependendo do quanto tempo já passou, é uma proporção da taxa que ele coloca de antecipação. Ele vai ter um relatório, tipo uma visualização de quanto de taxa foi aplicado, qual foi o tempo. Isso acredito que a gente consegue ver em divergência de taxa. Quais são as taxas que foram aplicadas para cada venda. Entendi. Porque na antecipação, por exemplo, fiz a venda hoje, se eu antecipo direto amanhã, porque tem clientes que fazem assim, né? Já dessa antecipação automática, que eles chamam. Antecipação automática vai ser sempre no dia seguinte, já vai cair, porque ele já vai antecipar. Então o cálculo é fácil, porque o tempo está inteiro. Mas tem clientes que não deixam antecipação automática. Eles em algum momento decidem antecipar. Aí o cara pode antecipar, tem uma parcela faltando 10 dias, 5 dias, 15 dias. Então, a taxa é proporcional. Ele vai conseguir ver isso também, porque para Acho que quem faz contato com adquirente, eu lembro que isso era uma dúvida muito recorrente, assim, mas por que nessa venda foi tanto de taxa e nessa outra foi tanto? Porque o cliente ele não entende essa questão, tipo assim, porque faltam mais dias para você receber nessa do que nessa, entendeu? Uhum. Então, não Entendi. sei se tem um local para a gente visualizar a venda, a taxa aplicada na venda em si. Acho que nesse coisa que ele mostrou ali da antecipação, mostrou. Tô vendo que aparece ali as taxas, Tem uma mas coluna taxa ali. tem É. uma coluna aqui chamada taxa, mas eu não sei se isso aqui é da antecipação aplicada. Acho que a taxa mostra o valor da venda, que seria o 229 o total. Aí ele mostra o quanto entrou, 228 um pouquinho, e a taxa aplicada só da antecipação. E antecipado foi esse valor. Né? Ele pega só a taxa do que perdeu na antecipação. Ele não pega a taxa da venda mais a taxa da antecipação. Tem Por isso que alguma tela que a gente consegue configurar as informações de antecipação, deixa já pré-definido? não tem. Isso eu até já perguntei à Nexeira, tipo, não tem. A gente configura as taxas de cada bandeira, mas a antecipação puxa da adquirente, seja manual ou automática. Então não tem um lugar para cadastrar essas taxas, igual a gente tem no PDV, por exemplo. Entendi. Se fosse automática, deveria ter um lugar, acredito, para colocar, mas realmente não tem. Então, basicamente, é confiar no que está trazendo, né? Tanto da adquirente quanto o recebimento ali da conta bancária. E aí o cliente vai confrontar se realmente está batendo a taxa da antecipação, se está batendo a taxa do que ele configurou, se está recebendo realmente aquele valor ali na conta bancária. No nosso discurso, a gente pode até, de repente, incluir que, para a gente, essa informação ela já está implícita, já é automática dentro da visualização. Mas, caso ele queira detalhado, isso eu sei, ele pode puxar pelo portal da adquirente dele. O portal da adquirente dele vai mostrar quanto de taxa foi aplicado em cada venda. Então, e a gente pode até botar o teste da prova real, né? Tipo assim, se você quiser, lá vai mostrar o mesmo Abrir valor. aí, sim. Lá vai mostrar o mesmo valor para você, mas a grande diferença é que lá você vai conseguir ver o quanto de taxa foi aplicado. Eles vão poder te sinalizar. Porque para a gente essa informação ela já está implícita, né? Já é automático. Sim, exatamente. Eu tenho uma sugestão, eu não sei se vocês concordam, é a gente marcar esse treinamento, só que para a Nexera passar para gente, cara. Pode Entrar em ser. contato com eles, marcar esse treinamento com alguém da implantação deles lá e todo mundo participar, entendeu? Aí a gente tira essas dúvidas aí gerais. Acho uma boa. Não é bom. Porque, de qualquer forma, já tinha anotado aqui para a gente, implantação, fazer isso com eles. Então, se também todo mundo puder, acho que ainda seria melhor ainda, porque uma dúvida, né, de vocês também pode ser algo que passe batido pela gente. Sim, eu acho que tem que anotar aí essas dúvidas que vão ficando aqui, que a gente, né, Sim. a gente não sabe, para passar para eles.
aonde a gente faz os ajustes de divergência de taxa de prazo, né? Como é que a gente ajusta isso? O que seria o financeiro não previsto, né? Não, quer dizer, o O não realizado. previsto não realizado, entendeu? Como é que funciona essa questão da antecipação, da taxa, entendeu? E pegando tudo isso aí, anotando para a gente perguntar para eles nesse próximo treinamento, entendeu? Perfeito. Sim. Tá bom, vocês dominam, né, uma boa parte aí do que tá rolando, mas ainda tem alguns detalhes que a gente precisa pegar com eles. Sim, eu pretendo ligar para eles, cobrar, tipo, essa informação para eu colocar no manual, porque eu preciso colocar isso para os clientes para treinamento para ontem. Então, isso eu vou ter que buscar a informação, colocar no manual, treinar os clientes e ainda assim a gente marca esse treinamento com a Nexeira. Isso, Era cara. bom Cobra gravar, né? prazo deles. Pergunta sempre qual é o prazo, tá? Beleza, beleza. Fala, Rodrigo. Não, eu ia falar que era bom quando for fazer, eles forem passar o treinamento pra gente, gravar também, né? Sim, Se possível, gravar o treinamento deles também, que aí qualquer coisa a gente revê e faz um materialzinho, né? isso aí. Mas beleza. Vou mostrar agora como é que tá acontecendo dentro do suporte. Abriu o Visio. Beleza. E aí o que acontece? Depois que a gente cadastra essas informações lá no e-mail que a gente tem configurado, que é do Implantação 2, a gente recebe os e-mails chamados de giras. As giras, elas contêm, por exemplo, o hash ID, que é para a gente colocar dentro aqui do sistema do suporte. E agora a gente tem esse filtro que é o cliente Nexeira. A gente consegue colocar o CNPJ. Se eu clicar em pesquisar, vai aparecer tudo. E aí, por exemplo, eu tenho esse daqui, ó, Búzios, que é o que eu estava mexendo. Tenho aqui, ó, conciliação de cartão. Aí eu tenho o CNPJ do grupo, a caixa postal, da mesma forma como está lá na Nexeira, e eu tenho esse hash ID, que a gente recebe lá no e-mail. Depois de cadastrado aqui, a gente confirma, beleza, e a gente finaliza o processo. Uma outra coisa que eu vi, que foi o Gustavo até que me alertou, né, no PDV, a gente precisa fazer algumas configurações também. A regra de conciliador de cartão tá funcionando ou ainda? Cara, você tem que ativar a regra, A regra, isso. trabalha com conciliação. Vê aí qual é o código da regra. Beleza. Abre aí. Já cliquei. Acho que ele tá abrindo ainda. Tá. Tu Tá. tá com aquele arquivo PDVNet 07, não? Não. Tá, demorou. Ele tá lento mesmo para abrir, Gustavo, a maioria dos executáveis. O seu eu já percebi. resolvi. Você usa o arquivo, não usa? Não, Não? eu entro com usuário e senha. Tá. Eu tenho que abrir o análise para colocar o negócio do Zoom. Ah, esse troço é chato. Todo cliente que eu tô pegando, eu tô ativando para Tem poder muito ficar cliente com pertinho. notebook com essas configurações? Muito. Muita A coisa. maior parte dos coisa. clientes que tem isso daí é cliente que usa notebook com Full HD ou Aham. aquelas telas, os monitores de widescreen. Pois é, Gustavo, isso aí que o desenvolvimento tinha que ver, porque ficar toda hora tendo que manutenção das tabelas para ajustar isso é um porre. Entendi. É bom, cara, isso aí eu vou pedir pra falar com o Jailson, tá? Porque ele já vai encaminhar pra alguém. Eu posso comentar É a com ele. 203. 103. Isso. Aí Tá. a gente ativa essa regra. E uma outra configuração também que a gente tem é dentro dos cartões. Daqui dos cartões, que é onde a gente vai colocar, por exemplo, as taxas no PDV, dentro do cartão, a gente precisa estar selecionado qual é a adquirente que o cliente trabalha, que é a mesma adquirente que a gente tem lá dentro da Nexeira que a gente configura. Então, se ele trabalha com a rede, a gente vai marcar que ele trabalha com a rede também. A mesma coisa aqui, ó, rede card. Tá.
Isso aí. Essa identificação e conciliação não precisa não, tá? Isso aí era um processo antigo. Então, a rede é importante, a adquirente é importante, tá, Isso gente? aí. A gente salva e pronto. Finalizamos as configurações. Teve mais alguma atualização do que a gente precisa mexer ainda ou configurar? Tem, vai no cadastro de filial e configura o hash ID lá. Tá. Vai ficar bugado, deixa eu. É parecido com a configuração de Selby. Tem Uhum. um campo a mais para colocar o hash ID. Aí o detalhe, você vai entrar em todas as lojas, né? Todos os estabelecimentos que vão trabalhar, e você vai ter que repetir a informação, tá? Não adianta botar só na matriz. Entendi. São todas as lojas que eu configurei lá no Nexera, Cada então. loja tá na mesma caixa postal, no mesmo hash ID, tem que entrar e colocar. Porque às vezes uma loja pode estar em outro grupo lá na Nexera. Entendeu? Aí Então você tem que tem o hash colocar. ID, a caixa postal, o CNPJ de grupo, que é o Uhum. primeiro CNPJ. Tem mais alguma outra informação? Não, só essas Só os três. três. Não tem nenhuma acima? O Tem o URL. URL. Pode deixar vazio. Pode deixar vazio, beleza. Pode deixar vazio. Tá? Isso aí é importantíssimo. Para que a gente consiga subir as transações. Isso tudo está pronto. Eu só estou aguardando a Nexera, não é comigo mais. O que eu tinha que Entendi. fazer, eu já fiz há muito tempo. Só que os caras lá, vocês sabem que são um pouco devagar, eu venho cobrando. Aí, na sexta-feira, no final do. Eu mandei na terça-feira passada. Na sexta-feira, no final do dia, que ele me deu uma devolutiva. Aí ontem eu mandei ontem de manhã. Na segunda-feira eu trabalhei no arquivo. Aí só não consegui enviar ontem de manhã, cedinho, no primeiro horário, eu já mandei para eles e já mandei o e-mail. Até agora nada. Já deu mais de 24 horas. Aí eu vou, talvez, do jeito que eles são demorados, só vai para lá para sexta-feira. Eu vou cobrar Meu Deus. hoje para ver se eles conseguem me dar um retorno logo. Aí eles dando ok, aí a gente vai começar a subir as transações. Eu vou fazer na tela de cartões aqui essa semana, já tento resolver. Entendeu? Show de Beleza? bola. Beleza. A gente tentar essa semana, no máximo semana que vem, tá com esse envio do sistema funcionando. Então, para o envio do sistema, Gustavo, é a regra ativada e essa configuração nas filiais. E Tem do que cartão. E do cartão. A do cartão é importante porque, exemplo, a operadora adquirente é rede ou Cielo. Se não tiver ali, eu vou mandar o código 999 e outros. Aí com certeza vai dar problema lá na plataforma. Cada das configurações lá. Vai né? chegar lá e vai dizer que está divergente. Aí você vai ter mais informação para conciliar. Uhum. Entendeu? Então, o ideal é que esteja tudo certinho. E vocês entenderam essa diferença entre rede e adquirente? Sim. Tá? Se tiver alguma dúvida, pergunta, tá, gente? É só para explicar. Adquirente é a máquina, por exemplo, que está lá, um POS, é da Cielo. Mas o cartão que você passou é da Redcar, entendeu? A rede é o cartão, é a bandeira é a rede do cartão. E a adquirente é a quem está disponibilizando o serviço. Aqui não tem a Stone, por exemplo. Terá problema com cliente que trabalha com Stone? Coloca outros, mas acho que pode ter problema sim, a gente tem que cadastrar a rede Stone. Não, mas é que tá, cara. Stone não é adquirente? Stone é uma adquirente, mas a rede... Mas tem rede Stone? Ele tem adquirente, mas não Mas tem... você tem a Stone e presta o serviço para você poder passar. O Master, o Visa. Isso. O Amex. A rede é isso. É a bandeira ali. É a bandeira, tá. Tá? A adquirente é a Stone. Tipo, aqui eu não tenho o Master. É Redcar. É Redcar? Ah, tá. Tudo que não tiver é Redcar. Redcar, aí você vai cadastrar ali você escreve Amex Crédito, Amex Débito. Aí tu vai escrever rede crédito, rede débito.
Entendeu? Só que Uhum. a rede com a bandeirinha que fica no cartão, é isso aí. Você olha, já reparou quando tu vai fazer uma compra, a pessoa pergunta qual é a bandeira? Não importa se é débito ou crédito, se é crédito parcelado, a bandeira é master. Então a rede é a bandeira que tá ali no cartão. Entendeu? Entendi. Beleza. Cara, isso assim, vou deixar claro, para POS é um pouquinho caótico, porque normalmente a pessoa passa a venda no POS e no sistema não vai passar na mesma. Exatamente. Isso vai É. dar uma dorzinha de cabeça. A gente vai chegar lá. Como a gente ainda não tem transação, a gente ainda não consegue fazer isso, ver esses problemas. Mas, assim, eu fiz com a Ciclone o processo todinho, o acompanhamento, e é meio chatinho, tá? O pessoal lá da loja que trabalha com POS não faz certo. Aí Porque vinha aí para mim já é através questão de manual, problema. né? É mais operacional. intensificar com eles mesmo a importância. Porque Exato. depender deles é meio complicado mesmo. Sim, a gente tem que. E aí sempre sobra pra gente, no final das contas, né? Não tem jeito. A gente tem que estar sempre orientando. Tá? Acho que Beleza. PDV é isso. Aí no futuro, lá no financeiro, na tela de cartões, você vai lá no financeiro lá. pra gente. Já para eu explicar para vocês como é que vai ser, tá? Como é que essas transações vão chegar para a Nexera? PDV Sync, matriz, recebeu a movimentação. Se a regra estiver habilitada e tiver tudo lá configurado, vai subir as informações automaticamente, tá? Ah, eu sou ponto único, não tenho PDV Sync. Ah, eu quero subir manualmente. Que eu acho que, te falar, não vejo problema em subir manual. O cara vai subir, ele vai fazer a conciliação, ele vai subir. Quando eu subir isso, não vai atualizar lá no site, acho que na hora, tá, gente? Vai ter que esperar um time aí da Nexera fazer a leitura do arquivo. Que a gente sobe um arquivo. Aí vai em cartão. Vai consultar cartão. Aí eu vou botar você vai botar o período e a gente vai botar um botão aí para enviar para a Nexera. Se a regra estiver habilitada. Entendeu? Aqui não tem. Mas é basicamente isso. Ele vai pegar esse período que está aí, ele vai pegar todas as filiais Uhum. que estão nesse período, que tem venda nesse período, e vai mandar para a Nexera, desde que esteja configurada a caixa postal na filial. Beleza. Gustavo, sim, ele enviou automaticamente pelo PDV Sync e por algum motivo o cliente foi aí e clicou em enviar de novo. É tipo, enviou 2 vezes a mesma informação. Vai ter algum tratamento? Ou a Nexera tem algum tratamento para isso? Eu espero que a Nexera tenha, cara. Vixe. É uma boa pergunta para anotar aí para a gente falar com eles. Sim. Mas eu já vou mandar essa pergunta aqui por e-mail. Entendeu? Porque eu não armazeno o que eu já enviei para eles. Até porque eu nem tenho como armazenar para não enviar de novo, porque eu nem sei se chegou lá. Não tem um retorno. É, Não exatamente. teria nem como colocar, eu acho. Tá, mas aí eu acho que eles devem, assim, deve ter o tratamento, cara. Eles também não são tão burros de fazer um negócio assim, né? Acredito eu. Vamos ver. Eu vou falar com eles aqui. Boa pergunta. Beleza. Rodrigo? Cara, assim, você já tem alguma noção pelo que vocês estão mexendo, assim, dos possíveis problemas e qual vai ser a parte do suporte nisso, cara? Como é que a gente vai agir nessas questões aí? Boa pergunta. Cara, a gente nunca parou para pensar nesse cenário da sequência, até porque a gente ainda não chegou muito na prática com o cliente, foi mais a parte cadastral mesmo. Mas o que eu acho que deva surgir mais é mais voltado à dúvida. Ou que o PDV não subiu a venda. Acho que de repente mais a parte de configuração, né? Mais a Subir parte venda, ver se está configuração de loja. configurado. Sim. Regra, essas coisas assim. A gente vai ter que se reunir, então, depois. E às vezes até erro operacional mesmo. De algo deles e acusar o sistema. Ficar reclamando de que o valor não bate lá na Isso, conciliação. provavelmente. Quando foi pro POS, então... É. Vendi Master e subiu Visa.
Foi exatamente esse cenário que a gente falou. Tipo, eu acho que isso deve ser o que mais vai acontecer, Cara, porque é o que a gente viu na prática. o POS eu acho que a gente tem que já vir do comercial que não, Vai mais não vale a TF do que. pena. Que não vale a pena pra gente nem pro cliente, cara. O Vai dar POS, muita merda, cara. Vai dar muita merda. entendeu? Vai, com certeza, cara. Já só Os da caras ciclone aqui, cadastram. Os caras cadastram valeu de qualquer Valeu. jeito e Coloca depois. até, tipo, a bandeira às vezes coloca qualquer coisa, crédito, rede e acabou. Na pressa ali pra bandeira, lançar. cara, dava uma divergência de dia pra mim. O cara fazia a venda e ia embora, o cara só lançava a venda no sistema no dia seguinte, né? Aí. Uhum. Tá? Isso é um caso. Acho que É ele uma dividia a situação. meta, ele já Ué, batia a mas meta, ele o deixava a objetivo venda. da conciliação é isso, né? Se não Exatamente, mas, é cara, bater, pô. mas Senão, sabe qual é o eles problema? só confiavam e acabou. O cliente precisa ser muito bem Orientado. orientado, mas ele também tem que ser qualificado para fazer. Também tem O que ter problema isso. é que os nossos clientes não são qualificados, cara. Pois é. Entendeu? Os caras botam Aí uma sobra pessoa pra qualquer lá quem? pra mexer no sistema e valeu. Aí sobra pra quem? Pra gente. Entendeu? Uhum. A plataforma tá com problema, a culpa é nossa. A Cefaz tá fazendo merda, a culpa é nossa. A internet tá fora, a culpa é nossa. Vai ser mais Tudo uma é coisa culpa- pra ser tudo- culpa nossa. Tudo cai pro nosso suporte, cara. Entendeu? Vai ser mais uma coisa. Então, se puder vender com o TEF, é melhor vender com o TEF. Entendeu? O TF já sobe amarradinho, né? Exatamente. Já vai subir. Se tiver errado, aí a culpa é nossa. Aí é mais chato. Mas aí é outra história, pô. Culpa nossa a gente se vira, né? O problema é quando acusa a gente que não é culpa nossa. Aí é, pô, possível. Seria bom, galera, a gente levantar os possíveis erros caóticos do POS para a gente deixar o suporte aí bem instruído, até para argumentar, olha, quando você tem uma política errada no uso da plataforma com o POS, esses erros eles têm margem de acontecer. Tipo, convencer o cliente, né? Exatamente. Porque é o que o Gustavo falou, já é caótico, né? Se a gente for botar em qualquer cenário é caótico. Aí a gente tem um problema do cliente não estar estruturado a trabalhar de uma forma rígida e precisa. Então, quanto mais a gente amarrar os possíveis erros, né, fazer uma faca lá de possíveis erros que vão acontecer, já prepara o nosso suporte para se defender quando houver erros de procedimento operacional. Entendeu? Eu acho bom a gente parar e fazer uma listinha aí dessas coisas também. Deixa eu perguntar outra questão também, mais para o Gustavo agora. Pegamos algum erro e identificamos que o erro está na Nexera. Como é que a gente faz para poder acionar o suporte deles? Então, tem o telefone de suporte deles. A gente tem os SLAs, eu vou mandar para vocês aqui no. Deixa eu ver se eu tenho aqui já. Fica aí. Eu já tinha mandado isso em algum lugar para vocês, mas eu vou mandar aqui de novo. Eu mandei um link aí, gente. São as videoaulas, mas são bem fraquinhas, mas talvez já consiga trazer alguma dúvida. Sim. Esclarecer alguma dúvida que a gente tenha tido aqui. Eu tenho, cara, uma coisa muito legal, que depois vale a pena até você dar uma olhada, Diego, que eles chamam de escalation list. É a lista, a hierarquia, né, que tem dentro da empresa, até onde, com quem você pode falar, né? Você tem o suporte, mesma coisa que a gente tem, o N2, N3, né? E quem é o gestor, quem é o coordenador, quem é o gerente geral, eles têm toda uma documentação até onde você consegue chegar com eles. E eu vou mandar para você, né? Depois você pode reencaminhar para o pessoal. Eu vou mandar aqui. São 2 telefones, o da implantação, que aí o nosso responsável lá é o João Augusto. Ó, vou botar aqui no chat. Calma aí. Eu mandei agora aí também, não sei se é o mandou? mesmo número. É isso mesmo. É isso mesmo. Eu nem vi que tu mandou, desculpa. Aí ele botou assim, ó, o Charleston, que é o nosso representante comercial lá. Ó. Júnior Matos, que é o líder técnico, entendeu? Isso implantação, tá? Isso aí durante a implantação. Então, durante 30 dias, o cliente, a gente tem um suporte maior com o setor de implantação. Depois disso, vai para o suporte, tá? Aí eu não sei como é que funciona lá, acho que acredito que você tem que abrir o chamado e fazer o acompanhamento. Os SLAs eu não tenho aqui agora. Deixa eu ver aqui. Eu tenho.
Eu tenho um documento de aceite nosso aqui, deixa eu ver se eu tenho o SLA. É porque o SLA deles é bem. Ele dá subentender, exemplo, e-mail o cara tem que responder em 2 dias, por exemplo. Mas não fala, só fala que tem que responder, não fala que tem que responder com a solução, entendeu? Isso aqui é meio escroto. Eu vou mandar para vocês, eu vou mandar pro Diego Cândido. Eu vou botar lá no grupo Melhor. da implantação, Coordenação geral. não, da conciliação. Acho que Pode ser. tá todo mundo lá, né? Os interessados, não tá? Ou não? Tá faltando gente. Deixa eu ver. Comercial, implantação, suporte. Tá só os supervisores do suporte e do relacionamento. Tá. Eu tenho um arquivo aqui que foi o contrato que a gente assinou com eles. Aqui, SLA. SLA tá aqui. Só que tá aqui, ó. Ligação telefônica. SLA mínimo 15 segundos. SLA máximo 45. Aí tá dizendo e-mails. O mínimo 1 dia, limite 3 dias, entendeu? Eu vou mandar aqui no grupo já pra vocês, calma aí. Caraca, tá chovendo muito aqui. Aí depois de 3 dias os caras vão responder e-mail digitando lá que não entendi sua solicitação. Ó, Faz 3 de novo. Mas Ó, deve ser mandei isso lá no. mesmo. Deve ser um SLA, Mandei. tipo assim, para a primeira resposta, não É. dizendo que é a solução. Por isso que eu já. falei, tá genérico, tá genérico. Responde o e-mail, amigo. Agora, Não se interessa. tá Se for resolver daqui a um mês. os telefones aí do Igor, que o Igor botou, né? Vou botar lá de novo. Essa informação aqui, vou botar lá. E esse link de videoaula aí é bem básico, mas tem videoaula deles. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que vale a pena colocar lá. Tem sim, calma aí. Deixa eu pegar aqui. Esse manual do Viso aí, né? Vale a pena a gente baixar. Uhum. Tinha alguma outra coisa que eu queria colocar lá, era o quê? Esqueci, cara. Tem que ver aqui. O link da videoaula. Não, o link eu botei. Era o SLA, mas tinha alguma outra coisa. Eu vou lembrar que eu boto lá. Eu tinha acabei de falar aqui. Esqueci de pegar a gravação da aula. Beleza. Volta a fita. Beleza, Ô, Gustavo, tinha o lance lá da hierarquia lá. Era isso. Valeu. Aí, Viu? Pô. Eu tô Era atento, exatamente isso. Acho que já botou. Não, botei não. Júnior Matos é o técnico, João Augusto, célula de implantação de cartões. Não, tem uma hierarquia maneira aqui, cara. Escalation list. Ô, Vilela, me tira uma dúvida. Diga. Em algum momento durante a implantação que vocês estavam fazendo, que vocês estavam configurando tudo, vocês tiveram que acionar o suporte deles em algum momento, pedir ajuda com alguma coisa? Por exemplo, deu algum problema que você não sabia como fazer, você teve que falar com o suporte deles. Tive que pedir ajuda da implantação para entender algumas situações. Mas no caso Por foi para exemplo, entender situações, não foi problema em si. Né? Não foi problema em si, não. Um deles beleza. foi o código de estabelecimento, que a gente não sabia se era o que estava cadastrado lá ou era o que estava na máquina. Aí, Entendi. muito boa da parte ali não tá no manual. O manual é uma explicação muito genérica do que é cada coisa daquilo dali. A videoaula também, a maior parte é ligar com eles e entender. Entendi. Ó, se vocês olharem aí agora no que eu mandei, nesse escalation list, ele tem tudo ali. Ele tem o nível 1, nível 2, nível 3, nível 4. Ele tem durante a fase de implantação, processo já em produção, infraestrutura. Aí tem também ali, ó, os contatos dos especialistas, do supervisor. Tem telefone de todo mundo aí, cara. Então, assim, dá para chegar. E tem o Júnior Matos lá, ó, que é o líder, né, tá lá embaixo. Entendeu?
Então tem bastante. Dá pra falar com todo mundo aí, cara. No dia que a gente tiver pé da vida, a gente pega todos esses e-mails aí, reúne, alguém vai ter que. Reúne, manda um e-mail boladão e espera. Faz igual que a gente fez com a Guardiã. gente, né? Liga pra todo mundo ao mesmo tempo. Não é Faz possível que não vai ter. Não, igual manda a e-mail Via pra fazia Deus com a e gente. é. Botava É. todo mundo no bolo e Todo mandava mundo. e-mail. Pois é. Fechou então? Tem mais Fechou alguma coisa? então. Não, são essas informações que a gente tem até agora. Bom, fica o dever de casa aí pra gente botar isso pra funcionar nos clientes aí de forma assim, full, né? O máximo